pornografia. Bom, fala mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no meu canal. Eu quero falar sobre esse tema com vocês, primeiro porque a gente, obviamente, já sabe que esse é um grande problema para a maioria das pessoas. Por mais que muita gente talvez não veja isso como um problema, né? Mas assim, eu já recebi várias perguntas sobre isso, eu até já respondi ela aqui no meu canal, então até se você perdeu esta resposta, é porque você não está inscrito, é porque você não dá like e não é avisada de tudo que eu posto novo aqui. E neste ano eu vou postar coisas muito, mas muito interessantes, de forma gratuita aqui. Então eu acho que você não quer perder, né? Não. Então já se inscreva, ative as notificações e dê o seu like para o YouTube avisar você quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? E o que acontece é o seguinte, além de eu já ter recebido várias perguntas sobre esse tema, eu noto que muitas perguntas têm como pano de fundo uma distorção por causa disso, por causa da pornografia em si. E é isso que eu quero falar com vocês neste vídeo, beleza? Assim, vamos lá. Primeira coisa, né? É natural que hoje a gente não necessariamente veja a pornografia como um problema, porque na sociedade aquilo se tornou normal. Tá? Mas não é. É muito importante que a gente não perca isso de vista, não é, beleza? Então até tem uma aula do projeto A Vida Humana, né? Eu abri até hoje só uma turma lá em julho do ano passado, né? E tô lá com os meus alunos. E tem uma aula lá que eu falo disso, né? Da psicanálise cultural. E eu falo de dois problemas. Um, a neurose da performance. Dois, a putaria no café da manhã, beleza? Vamos pelo primeiro. A putaria no café da manhã é o quê? É um símbolo do quê? Cara, hoje você tá lá, beleza? Vamos pegar um pai de família tá lá, e ele tá no grupo do futebol com os amigos dele, e aí ele tá lá dando de papá pra filha dele, tá, sei lá, né, brincando com o filho dele e tudo mais, e neste momento ele tá lá tomando café, olhando pro celular dele também, e o cara tá lá sendo bombardeado com pornografia, vendo e rindo e tudo mais, né? Ou seja, se tornou parte do cotidiano das pessoas, beleza? E aí isso dá um quê de normalidade, mas a real é que não, né? Inclusive, a maioria das pessoas tem uma vida profundamente disfuncional por causa da pornografia. E é isso que eu quero alertar vocês hoje, né? Para que vocês, cara, olhem e falem, puta merda, é exatamente isso que acontece comigo, né? Então assim, a pornografia ela causa diversos problemas, beleza? Como por exemplo isso, né? Vamos ser honestos aqui. Cara, qual é o nível moral de um pai que tá lá, beleza? Olhando para suas crianças e ao mesmo tempo dividindo a atenção com um casal ou sei lá o que metendo. Porra, é absurdo, não é? É um absurdo. Eu acho que qualquer um, até quem talvez veja muita pornografia, fale, porra, aí não, né? Só que o que acontece? Você vai perdendo a noção da realidade. Você vai, como eu disse, normalizando esse tipo de coisa. E este é um grave problema já, não é? E, basicamente, fora isso, tá? Essa normalização da putaria, há uma série de problemas, que é o seguinte, bom, vamos pensar o quê? Vamos pensar da forma mais óbvia agora, né? Qual que é a ideia de um relacionamento saudável, ou de como as coisas acontecem ou aconteciam antes, né? Eu tô lá num evento social, e aí eu bato o olho em alguém interessante, e aí eu, né, desperto um desejo em mim, eu me relaciono com essa pessoa, primeiramente, de forma social. Se der certo, eu começo a me relacionar com essa pessoa de forma amorosa, e naquela relação amorosa a coisa vai se desenvolvendo até chegar ali, quem sabe, né, eu formar uma família com aquela pessoa. Não é isso? Bom, basicamente é isso. O que acontece hoje? O que acontece é que isso é simplesmente apagado por uma série de outras coisas que eu não vou trazer para este tema, né? Como aplicativos de relacionamento e tudo mais, as próprias redes sociais. Mas um dos pontos fundamentais é o quê? A pornografia. Que é o quê? Eu pego, eu elimino tudo isso, porque dá um puta de um trabalho, certo? E eu pulo pro quê? Eu pulo para uma tela que vai me expor alguma coisa excitante e com aquilo eu gozo. Com aquilo lá eu tenho meu orgasmo e pronto, já era. Daí depois eu vou deitar no sofá e não tenho encheção de saco, né? De qualquer uma dessas coisas, de lidar com a rejeição, de lidar com, né? E blá blá blá, beleza? Bom, o que acontece é o seguinte, qual que é um grave problema? O cara que começa a consumir isso, ou que a pessoa que começa a consumir isso, ela acha que simplesmente ela vai do nada, tá? Vai virar a chave e depois, hoje eu não quero, né? Sei lá, sexta-feira, hoje eu vou ficar aqui com a minha pornografiazinha mesmo. Amanhã eu saio, né? Só que esse amanhã nunca vem. E por que ele começa a nunca vir? Primeiro, por causa de tudo isso. Dá trabalho ir atrás, beleza? Dá trabalho ir atrás. Então eu prefiro ficar na minha lá e fazer um negócio escondidinho e tal, né? Beleza? Um outro ponto, que aí começa uma coisa mais grave, que é o seguinte, a pornografia, ela distorce a nossa visão da realidade. Vou exemplificar. Pensa o seguinte, hoje, se você for ver, né, a maioria assina a Netflix, por exemplo,
Se você for ver muitos filmes, né, a história é muito ruim, a maioria dos filmes hoje, a história é muito ruim, tá? E na grande maioria delas, tem efeitos audiovisuais muito impactantes. Então tem explosão, tem bomba, tem tiro, tem porrada, tem um monte de coisa que, assim, é totalmente desconectada da nossa realidade, beleza? Só que tudo bem até então. Assim, já começa a se iniciar um problema. Qual? A gente já perde a paciência para ver uma aula, por exemplo. Né? A quantidade de gente que, não, fala menos, não sei o que lá, é menor, é pequena, porque eu graças a Deus, eu acredito que minha audiência, na grande maioria, ela é mais qualificada mesmo, né? Agora, a quantidade de pessoas que não tem paciência para ver uma aula, que não tem paciência para ver um filme que tem uma história normal, né? Por exemplo, O Poderoso Chefão não tem nenhum efeito. É um filme brilhante, magnífico. Eu adoro aquele filme, né? A história é muito envolvente, pelo menos para mim, né? O próprio Rock é outra sequência que eu gosto muito. Mas se você for ver, hoje as pessoas dormem. Hoje, achei meio chato. Muita gente acha chato. Né? Isso já é um efeito. Bom, beleza. Só que o que acontece? Quando a gente vê esse tipo de filme, eu não saio por aí pensando o seguinte: que merda, hoje meu dia foi chato, né? Por que seu dia foi chato? Porque passei na rua, não teve nenhuma briga, não teve nenhuma porrada, não teve loja explodindo, não teve carro batendo. Que merda! Ninguém vai fazer isso, né? Ninguém vai fazer isso. Com a pornografia é diferente. Com a pornografia é exatamente isso que acontece. O cara vai lá e daqui a pouco ele tá lá vendo aquela mulher linda, peitão, bundão, cinturinha, aquela coisa toda assim, toda irreal mesmo, né? A mulher, sei lá, veja, né? Ou enfim, você vê lá qualquer coisa que é tudo muito irreal, performances mirabolantes, pirotecnias, não sei o que lá. O que acontece é o seguinte: quando a pessoa sai pra ir pra um evento social, por exemplo, ela já tem a preguiça de lidar com o quê? Com tudo que é normal. Mesmo se ela não tivesse ali essa deformação na sua cabeça. Só que ela não sente, primeiro, não desperta aquele desejo, primeiro até porque ela se aliviou, tá certo? Então ela não tem ali, talvez, aquela vontade de ficar com alguém, porque ela já ficou, né? Já ficou. Outro ponto é que a realidade é muito sem graça. Ela se entedia com aquilo, beleza? E aí, com isso, o que acontece? Ela bate o olho pra alguém e ela não se interessa por ninguém. Não me interessei, não sei o que lá, mas essa pessoa é meio assim, é meio assado. A pessoa não sabe conversar, tudo assim. Uma rede de habilidades sociais vão definhando por causa disso. E você vai perdendo a graça naquela realidade. E você vai cada vez mais ficando dentro do quarto, por exemplo, fazendo aquilo que você já sabe que você faz, não é? Então, assim, se você for observar, e é este o ponto que eu quero colocar, fora a perversão dessa normalização da putaria, ela de fato transforma, ou ela faz a sua vida ser disfuncional. Você perde a energia, você distorce a sua visão da realidade. E o que é pior, eu já ouvi várias vezes, tá, de caras, por exemplo, falando o quê? Falando que a coisa vai perdendo a graça e eles vão querendo cada vez coisas mais extremas, beleza? Beleza? Então assim, e é sério, coisas extremas, certo? Então assim, é de fato algo que vai corroendo a sua capacidade de olhar para a realidade. Tudo que corrói a sua capacidade de olhar para a realidade, você deve tirar da frente uma ideologia asquerosa ou alguma coisa assim, certo? E, por exemplo, a própria pornografia, né? Então, de cara, assim, o que eu quero colocar... E outra coisa, né? Vamos pensar só em como acontece aquilo. Acontece escondido, você não fala pra todo mundo, beleza? Você não faz isso na frente dos outros, não é? Tudo bem que, beleza, você pode falar, mas também não vou no banheiro na frente dos outros. Mas, porra, acho que dá pra você entender uma coisa que é imoral, uma coisa que não é, uma fisiológica, porra, né? Então, assim, o mínimo que você tem que entender é, cara, é meio asqueroso mesmo, né? Se você for imaginar, pô, para pra pensar, você vai lá, saca a calça, daqui a pouco você tá olhando um monte de tela, um monte de gente transando. É meio tosco mesmo, não é? E você tem que olhar dessa forma, por quê? Porque é o seguinte, qual que é o princípio? Isso assim, eu só tô arranhando nessa questão, viu? Talvez eu até explore com mais profundidade e complexidade lá dentro do projeto A Vida Humana, mas essa aula eu já dei e já deu um bom panorama sobre isso, né? Que é uma aula mais completa, tá? Agora, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, qual que é o aspecto fundamental para que você lide com esse tipo de questão e para que você comece a transformar a sua vida em algo funcional? Porque veja, imagine, o cara tá lá, fora tudo isso, ele ainda tá retardando o orgasmo dele, beleza? E com isso, o cara tá perdendo 1, 2, 3, 4 horas vendo aquela porcaria, beleza? E aí o que acontece? Ele vai fazendo cada vez menos coisa, tendo cada vez menos energia para fazer essas coisas, e é lógico que ele vai se tornando uma pessoa inútil. Ele vai percebendo, e aí é onde corrói a autoestima, personalidade, bababá, e o cara se sente um merda mesmo, engorda, para de saber conversar com as pessoas. Então, olha pra onde pode ir. É sério que você quer pagar isso mesmo pra, sei lá, ver 2, 3, 4, 5, sei lá, 6 pessoas transando enquanto você se masturba? Tipo, eu acredito que não, né? Eu acredito que não. E qual que é o principal ponto?
o problema, se eu tivesse que definir o problema da pornografia, é um problema de moral, beleza? É um problema moral, mas eu não vou explicar isso agora e nem focar nisso agora. Mas a solução seria o quê? A solução seria você fortalecer a sua personalidade. Você ter a capacidade de ridicularizar aquilo lá pra você, beleza? E com isso você se fortalecer para fazer outras coisas, apontar para outras coisas. Tanto até que quer aprender, quer fortalecer sua personalidade, quer amadurecer sua personalidade. Semana que vem, do dia 9 ao dia 16 de janeiro, eu vou fazer um evento chamado Jornada da Maturidade, certo? Onde eu vou dar 4 aulas para vocês explicando pilares da maturidade, o que você precisa desenvolver para fortalecer a sua personalidade e com isso lidar com tudo que eu tô colocando aqui. E muito mais, obviamente, né? Então se você quer se tornar alguém útil, alguém confiável, alguém estável, alguém que as pessoas contam, alguém que as pessoas conversam, alguém que as pessoas pedem conselho, alguém que consegue ter habilidades sociais, alguém que consegue ter controle emocional, alguém que consegue nem clicar na porra da aba para você começar a ver uma porcaria dessa, se você quiser desenvolver sua personalidade, clique no link aqui da descrição e se cadastre gratuitamente para você ter acesso e receber o link das 4 aulas que eu vou liberar de 9 de janeiro a 16 de janeiro, beleza? Então já clica e já se cadastra para você ter acesso a tudo isso. Por quê? Porque é fortalecendo sua personalidade que você vai conseguir começar a lidar com isso. Você vai começar a apontar para coisas melhores e você vai se sentir melhor com você. Porque na real, eu tenho certeza, pode ser até que alguns neguem ou mintam em relação a isso. Mas na grande maioria, as pessoas se sentem meio sujas, elas se desanimam. Você pode ver, o perfil de quem, por exemplo, se coloca como alguém viciado nisso, é o quê? É um perfil de uma pessoa cansada, é uma pessoa desesperançosa, é uma pessoa que não consegue fazer nada, que fica o tempo inteiro em casa, que não consegue conversar direito com os outros, né? E pode começar numa coisa, como eu disse aqui, num contatozinho. Daqui a pouco a coisa, por esta dinâmica que eu expliquei aqui, né? Ela vai crescendo e vai, de fato, transformando você numa pessoa inútil. Por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma pergunta, né? Que foi a seguinte: eu tenho vício em dormir. O que fazer? Porra, vício em dormir? Que é isso, né, cara? Você não tem vício em dormir, você tem preguiça. Ou seja, é tudo por quê? Porque você tem uma personalidade fraca, cara, frágil. E aí o que acontece? Você se desestabiliza com coisas muito pequenas. Beleza? Então você, sei lá, um cara que não consegue levantar da cama, pô, é lógico, pelo amor de Deus, né? Tô falando alguém aqui, alguém minimamente saudável, tô falando alguém que tem algum problema mais grave. É lógico que eu não tô falando disso, até porque não é minha competência. Eu tô falando aqui para pessoas que, de certa forma, estão num quê de normalidade e estão, de certa forma, se transformando disfuncionais. É elas que estão causando isso na própria vida. Beleza? Então, se você quer... Opa! Quase cai. Consegui pegar aqui. Quase caiu o meu celular. Mas vamos lá, terminando o vídeo. Se você então quer fortalecer sua personalidade para você começar a ter força, beleza? E, claro, começar a desenvolver a virtude da fortaleza para começar a lidar com coisas básicas do seu dia a dia. E, de fato, como eu disse aqui, começar a ter um emprego bom, começar a ter um relacionamento bom, lidar com qualquer coisa que você tenha na vida, porque tudo passa por uma personalidade forte, uma personalidade madura. Então já se inscreva, né? Não só no canal aqui, mas como no evento A Jornada da Maturidade, beleza? Então te vejo semana que vem, no dia 9 já começa, tá certo? Para que a gente comece a lidar, e eu espero que tenha ficado claro. E é lógico, se você tiver alguma dúvida, já mande nos comentários para que, quem sabe, eu vá abordando nos próximos vídeos e aulas que nós liberarmos aqui, certo? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima.